Congrega Brasil. Nós pregamos a Cristo. Coisa boa, meus amados, é poder estar adorando ao Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. Você aí na sua casa, nós aqui no templo, na casa do Senhor, é a mesma ligação, é a mesma conexão. Deus falando profundamente aos nossos corações, através dos louvores, através das orações. E hoje eu quero compartilhar a palavra do Senhor com todos os queridos irmãos e irmãs, os presentes, os que estão acompanhando conosco através da nossa transmissão, do livro de Esdras. Esse é o texto que nós vamos ler nessa noite. Livro de Esdras, capítulo 8. Nós vamos tratar de todo o capítulo 8 de Esdras, mas para a nossa leitura, eu quero ler o versículo 31 e 32. Esdras, capítulo 8, verso 31 e 32. Você que está em casa, pegue sua Bíblia, se ela está por perto, abra. Se você já abriu o seu coração, alargue o seu coração, expanda ainda mais, para que a palavra do Senhor chegue até você nessa noite, em nome de Jesus. E os irmãos que estão aqui presentes também vão abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras, capítulo 8, verso 31 e 32. E diz o seguinte, a palavra de Deus: Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. O livro de Esdras trata da segundo grupo de irmãos, segunda leva de irmãos, de judeus, que estavam voltando para Jerusalém. É interessante aqui porque há uma certa conexão conosco também. Do mesmo jeito que nós estamos voltando, eles também estavam voltando. Nós estamos voltando há pouco mais de 3 meses. Eles estavam voltando depois de 70 anos. 70 anos. Uma quarentena bem quarentenada, né? Uma quarentena bem demorada. Mas eles estavam voltando, Esdras em especial, e esse grupo em especial, 13 anos depois da primeira leva de irmãos que tinham vindo com Zorobabel. Por volta do ano 580 e pouco foi a primeira leva. E a segunda leva com Esdras foi 13 anos depois. E Neemias veio depois de Esdras. Foram três voltas. Da mesma maneira como nós estamos voltando devagarinho, grupo a grupo, eles também começaram a voltar grupo a grupo. A quarentena deles demorou mais. E o espaçamento de grupo de pessoas que precisavam voltar também demorou bem mais do que nós. Mas o que é interessante é que eles estavam participando do mesmo sentimento que nós estamos participando. O desejo de voltar à casa de Deus. E olha, eles voltaram numa situação bem mais terrível do que nós. Toda a cidade de Jerusalém estava destruída, as casas queimadas,
E o templo de Jerusalém estava em ruínas. Tudo estava em ruínas. Tudo estava destruído. A gente está voltando e a gente está vendo tudo no lugar ainda, né? Mas eles não. E o que é interessante, meus amados irmãos, é que 13 anos depois do primeiro grupo, que foi o grupo de Zorobabel, Esdras recebe no seu coração uma indução de Deus, um movimento de Deus, uma direção de Deus para buscar a presença do Senhor, para buscar a lei do Senhor, a palavra de Deus, e para fazer também com que aquele povo que estava em Jerusalém não apenas voltasse para a cidade, mas voltasse para a palavra de Deus. Não apenas voltasse para Jerusalém, mas se voltasse para a presença do Senhor. Esdras percebeu que depois de 13 anos, o primeiro grupo que tinha voltado para a cidade de Jerusalém, voltaram para as suas casas, voltaram para a cidade, mas ainda não tinham voltado para o Senhor. E Esdras colocou no seu coração que esse agora deveria ser o movimento de volta, o movimento de volta para Deus, o movimento de volta para o Senhor. E nesse capítulo 8 ele vai dizer como foi nesse grupo dele, nesse grupo de Esdras, como foi o processo e as etapas desta volta. E você vai perceber como está tão relacionado conosco também nesse momento. Esdras, ele volta no reino de Artaxerxes I. E Artaxerxes dá a ele carta branca para ele reunir as pessoas, o seu grupo, e voltar para Jerusalém no segundo grupo, na segunda leva. E se você for olhar todo o capítulo 8, você vai ver cada etapa, cada passo de como isto se deu. Do versículo 1 até o versículo 14, nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas você vai ver um processo de registro de pessoas que deveriam voltar junto com Esdras. E isso nos aponta para a ideia de que Esdras entendia que para voltar era preciso se organizar. Voltar é importante, mas voltar dentro de uma ideia de organização. Vocês querem saber por quê, irmãos? Porque a realidade que eles teriam que enfrentar doravante, dali por diante, já não era mais a mesma de 70 anos atrás. Portanto, era preciso organização para voltar. Não era voltar de todo jeito, não era voltar a quem quisesse. Era preciso organizar essa volta, porque a realidade que eles iriam enfrentar lá, muitos deles nem sabiam. Muitos deles nem entendiam que realidade teriam que enfrentar, confrontar lá em Jerusalém. Então era preciso um primeiro critério, um primeiro viés, um primeiro procedimento. E que critério é esse? Organização. Irmãos, também nós precisamos entender que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós aqui e muitas outras que estão espalhadas, alguns dos irmãos de outras igrejas que estão nos assistindo, a realidade não é mais a mesma. Vocês sentem isso? Amém, queridos? Amém? A realidade não é mais a mesma. As pessoas não são mais as mesmas pessoas. Os relacionamentos não são mais os mesmos relacionamentos. Está existindo uma situação que os psiquiatras hoje estão chamando de a experiência da cabana, que são aquelas pessoas que, por viverem muito tempo em reclusão, muito tempo em isolamento, elas não conseguem mais voltar e se relacionar
de forma como era antes. Então nós temos visto toda uma realidade mudada, diferenciada. Não é a mesma coisa. Nós, como igreja de Cristo, nós estamos começando a voltar. Mas não é para a mesma realidade. Assim como a realidade social mudou, realidades psicológicas e emocionais mudaram também. A igreja também precisa estar preparada, organizada para enfrentar essas novas mudanças. Porque nós somos a igreja viva do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus? Nós somos a igreja viva do Senhor Jesus Cristo. E nós temos uma realidade difícil e complicada para enfrentar, mas nós vamos enfrentar sim. Vamos superar sim. Vamos vencer sim. Porque nós não somos uma ONG, nós não somos uma organização, nós não somos uma instituição, nós somos o corpo vivo do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Que entende a batalha que nós estamos enfrentando. Cada um de nós entendemos plenamente a batalha que nós estamos enfrentando. E a batalha não é só higienização, uso de máscara, porque a nossa luta não é apenas contra a carne e contra o sangue, não é apenas contra os sistemas, as organizações sistêmicas desse mundo. Nós sabemos com quem estamos lutando, sabemos exatamente quem estamos enfrentando, e nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas para isso precisamos ser uma igreja maior, uma igreja mais eficiente, uma igreja mais organizada, uma igreja mais estruturada, uma igreja mais preparada para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Porque só é o começo. Lembre-se, isso vai passar, é verdade, mas virão outras coisas. Vamos nos abater? Vamos nos desesperar? Vamos nos isolar? Vamos gerar fobia? Não, nós somos o povo de Deus. E preparados como devemos estar, organizados como nós devemos estar, nós vamos enfrentar qualquer realidade. Então a primeira questão aqui, o primeiro princípio aqui que nós vemos é a organização. Mas depois nós temos uma outra coisa. Se você for olhar do verso 15 ao verso 20, você vai ver que há uma outra ideia aqui, que é a priorização. Esdras, quando faz a contagem das pessoas e organiza o grupo, ele percebe que é interessante, não tem nenhum levita. Nenhum. Não tem nenhum da tribo de Levi, não tem nenhum. E olha que ele colocou no seu coração de restaurar o templo e restaurar a comunhão, levar o povo de volta não apenas para Jerusalém, mas levar o povo de volta para Deus. Mas não tinha nenhum levita, que eram aqueles que estavam envolvidos no exercício e no ministério, na organização da liturgia do templo sagrado. Esdras mandou uma convocação dizendo: eu quero os levitas, eu quero os homens de Deus, eu quero as mulheres de Deus, eu quero aqueles que estão na linha de frente da batalha espiritual, que são aqueles que estão envolvidos diretamente no serviço sagrado. Eu quero todos eles presentes. Vai voltar. E vamos voltar para entender que temos uma prioridade, porque não adianta ir todo aquele povo, todos aqueles homens, todo mundo organizado, mas não ir ninguém daqueles que estavam responsabilizados pelo serviço sagrado. Esdras diz: não, nós temos uma prioridade. Há uma priorização que devemos estabelecer aqui.
e é a adoração ao Senhor. Amém, queridos? Adorar a Deus é a nossa prioridade. Louvar ao Senhor é a nossa prioridade. Glorificar a Deus é a nossa prioridade. Honrar a Deus é a nossa prioridade. Exaltar a Deus é a nossa prioridade. Glorificar o nome de Deus é a nossa prioridade. Pregar a palavra de Deus é a nossa prioridade. Por que é que os levitas não queriam? Porque de certa forma, apesar de exilados lá em Babilônia, eles já estavam bem estabilizados. Mas e lá em Jerusalém, que estava precisando? Esdras diz não. Vou enviar esse povo. E ele enviou Eliezer, Ariel, Semaías, Eutanã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, e os chefes, como também Joreribe, Eunatã, que eram sábios. E ele enviou até Ido, chefe dos Cassifeitas, e lhes deu expressamente essas palavras, dizendo: envia-nos os teus irmãos para o serviço do templo. E não demorou muito, aleluia, juntou-se aquela leva, aquele grupo de irmãos, os homens, as pessoas que estavam envolvidos com o serviço sagrado, porque a nossa prioridade é honrar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor. Voltar, sim, mas para quê? Voltar para a gente ver uns aos outros, claro, estava com muita saudade de todos vocês, mas eu queria que todos estivéssemos juntos aqui, como nós, parte, estamos aqui, não apenas para nos vermos, não apenas para resgatarmos as nossas relações sociais, mas para que, principalmente, para que juntos pudéssemos honrar ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, glorificar ao Pai celestial e eterno. É porque essa é a nossa prioridade. Em terceiro lugar, você vai ver no verso 21 ao verso 23, uma chamada de Esdras à consagração, jejum. Antes mesmo de partirem, ainda estando na Babilônia, perto do rio Ava, antes de qualquer coisa, Esdras disse: vamos nos consagrar, porque sem consagração nada vai adiante, irmãos. Sem dedicação plena, sem purificação das nossas consciências e corações, sem nos voltarmos para Deus, para que Ele faça um processo de limpeza, um processo de mudança, um processo de transformação, a volta vai ser só volta. Porque essa experiência que nós estamos passando, que o mundo todo está passando, não é só para o mundo lá fora, não é só para as pessoas lá fora, mas Deus também está dando uma mensagem alta e clara para o seu povo. Eu preciso de homens e de mulheres consagrados, dedicados, com seu coração e as suas consciências purificadas. Organização, sim. Priorização, sim. Mas consagração também. Orar como nunca oramos antes. Buscar ao Senhor como nunca buscamos antes. Jejuarmos como nunca jejuamos antes. Dedicar a nossa vida de uma forma mais profunda como nunca antes o fizemos. Porque essa realidade nova exige gente de mentalidade nova, de coração novo, de alma nova, purificada, consagrada, santificada na presença do Senhor. Organização, priorização,
consagração. E se você for ver do verso 24 ao verso 30, há uma outra prioridade aí, um outro caminho. Contribuição. O rei Artaxerxes deu para aquele povo prata, ouro, dinheiro. Sabe o que Jesus disse? Ninguém gasta. Ninguém. Esse dinheiro não é para você, esse dinheiro não é para gastar com a sua família. Esse dinheiro é para quando a gente chegar lá na cidade de Jerusalém, a gente pegar esse dinheiro todinho e empregarmos este dinheiro na reconstrução da casa de Deus. Diga amém. Aleluia. Contribuição. Sim, organização, priorização, consagração, mas contribuição. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente, você que está nos assistindo, você sabe que logo depois dessa pandemia, muito provavelmente, como está acontecendo no mundo inteiro, haverá uma crise econômica muito forte. Haverá uma crise financeira muito forte. O Brasil e outros países estão começando a sentir agora os primeiros rastros de crise econômica, mas a coisa ainda vai ficar muito forte. É muito natural que em momentos como esse, em tempos como esse, de dificuldades financeiras, de problemas financeiros que advirão, tenhamos a tendência de segurar, de reter, inclusive o que não é nosso, o que não nos pertence. Então, se você é um fiel contribuidor, se você é um fiel dizimista, se você é um fiel ofertante na casa do Senhor, se você tem aberto o seu coração para ofertar, contribuir para a obra social e para a obra missionária, redobre isso. Redobre esse seu compromisso. Redobre esse seu elo de compromisso financeiro com a casa de Deus, com a causa de Deus. Não é porque está havendo pandemia que missões parou. Missões não parou. Fábricas pararam, mas missão não parou. O comércio parou, mas a igreja não parou, continua. E isso para nós que somos o povo do Senhor, deve gerar em nós ainda maior, se já há, ainda maior vontade de nos comprometermos financeiramente com a causa de Deus, com a casa de Deus. Contribuição. Continue sendo fiel, dizimista e ofertante. Continue contribuindo com as obras sociais da igreja. Continue sendo fiel ofertante no trabalho missionário. A obra não para. E se a obra não para, eu não posso parar, você não pode parar, nós não podemos parar. Sermos ainda mais fervorosos, cumpridores do nosso dever, do nosso compromisso financeiro com a casa de Deus. Organização, priorização, consagração, contribuição e, por fim, gratidão. Gratidão. Partimos, verso 31 e 32, que foi o que nós lemos, diz o seguinte: partimos do rio Ava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. Diga aleluia. A boa mão de Deus está sobre nós.
Aleluia, glória a Deus. E a mão do Senhor nos livrou das mãos do inimigo. Diga glória a Deus, aleluia. E daqueles que armavam ciladas contra nós pelo caminho. Veja o que Esdras está dizendo aqui. E no verso 32 diz o seguinte: chegamos a Jerusalém, repousamos ali 3 dias. Agora olhe para o verso 35 e 36. Veja o que Esdras diz. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos, por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor, aleluia. Então deram ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Fizeram esse momento de adoração, de holocausto, de oferta ao Senhor, para quê? Para demonstrar ao Senhor o quanto estavam sendo gratos, o quanto os seus corações estavam agradecidos, porque apesar de tudo, e apesar de toda a situação, das ameaças e perigos que passaram, a mão do Senhor os conduziu livres, sãos e salvos até Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, ainda os governadores e os administradores do rei ainda ajudaram eles ainda mais para reconstruir a casa do Senhor. Ah, irmãos, meu coração está cheio de alegria nessa noite. Meu coração está exultante diante do Senhor nessa noite. E como eu queria que esse momento não acabasse, de tão feliz que eu estou de estar aqui e ver os amados irmãos que apesar de tudo estão aqui para dizer muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou até agora, o Senhor me livrou até agora, e mesmo tendo que ter passado por momentos complicados e difíceis, sua boa mão não se ausentou da minha vida, da minha casa e da minha família. Ah, Ele merece toda a nossa gratidão. Ah, Ele merece todo o nosso louvor. Ah, Ele merece todo momento que devemos dedicar a Ele agora, nesse momento, apenas para dizer: meu Senhor, meu Deus, muito